a alegria de estarmos juntos, estarmos conectados no mesmo Espírito. Nessa noite Deus tem algo forte para nos compartilhar através da sua palavra. O Espírito Santo tem falado no meu coração algo que não é novo, todos já ouviram falar, não existe cristão que não tenha ouvido falar, e também muitos que ainda não conhecem a Cristo também já ouviram falar. Então não é novidade, mas é algo que é necessário para os dias de hoje. Então quero deixar já o meu agradecimento a todos que vão estar junto comigo aqui, essa live, aqueles que posteriormente irão assistir. Eu oro para que o Espírito Santo encha vocês de graça, de alegria, de paz, e isto venha a tocar o teu coração. A visão que Deus colocou no meu coração vai compartilhar com vocês. Ele está na realidade são 3 textos, para ser mais preciso, 4 textos, mas a palavra que Deus colocou no meu coração que está em 2. Não precisaríamos nem ler, que todos conhecem. E ela dizendo, ela começa nos dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Eu quero começar deixar bem claro já no início que essa mensagem é uma mensagem de arrependimento. O texto básico dessa mensagem é: arrependei-vos. E nós vamos começar, quero ler contigo aqui, para nós ter uma clareza da palavra, em Mateus capítulo 3. O livro de Mateus, ele começa, o João Batista começa falando de arrependimento. Como eu falei no início, todos conhecem essa palavra. E ela começa assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista veio como precursor de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que ele veio abrindo caminho para o Messias. Ele veio para dizer: após mim está vindo um que vai mudar a circunstância, que vai mudar a tua vida, que vai mudar, quebrar paradigma, que vai transformar homens maus em homens bons, que vai mudar o conceito que vocês conhecem até hoje. Então quero te dizer, já te preparar o teu coração para que essa palavra não te pegue de surpresa, que ela vai te pedir algo forte, ela vai te pedir algo que vai te custar algo, ela vai te pedir algo que tu não vai de primeira mão aceitar no coração, mas depois, quando ela começar a fazer o trabalho que o Espírito Santo é especialista em fazer, ele vai te convencer. Agradeço por aqueles que estão se conectando conosco, a Lu, a Dayana, já vi ainda há pouco a Ivanice. Deus abençoe aqueles que estão chegando aí. Então, João Batista veio antes de Cristo preparando o caminho e também avisando: arrependei-vos. E eu quero ler contigo também Mateus 4,17, outra palavra que diz o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Interessante, né? João Batista veio avisando que Jesus vinha, pedindo arrependimento ao povo.
Jesus, quando ele soube que João estava preso, ele foi para o deserto e ele começou a pregar: arrependei-vos. E a palavra arrependimento, ela está tão atual que hoje era o dia que, se viesse um profeta daqueles tempos hoje, ele teria o mesmo discurso: arrependei-vos, arrependei-vos. Eu quero, antes de continuar mais essa leitura, eu quero falar algo para vocês que aconteceu ontem comigo, a experiência que eu tive forte com o Espírito de Deus. Toda manhã eu tenho o hábito de ir para o meu lugar secreto de oração. Em torno das 6 horas é aquele horário que Deus tem me despertado e eu estou ali, buscando a presença, clamando para ouvir a voz dele. E eu cheguei e me coloquei de joelho no meu lugar e disse: Deus, bom dia, como é que tu tá? E da mesma maneira que eu fiz essa saudação a Deus, eu digo: eu sei que tu tá bem, porque tu é poderoso, tu é forte, tu é onipotente, onipresente, tu pode todas as coisas, para ti não tem dia ruim. Aí eu comecei a falar com Deus, assim como eu estou falando contigo. E aí eu dei um tempinho, porque nós não podemos chegar na frente de Deus e só despejar tudo que nós temos. E temos que também dar não é um feedback, não é um monólogo, é um feedback. Deus tem que devolver o que tu está perguntando ou falando com ele. E aí, para minha surpresa, Deus disse: não, nem sempre está tudo bem comigo. Eu sou poderoso, eu estou em todo lugar, eu tenho todo o domínio, mas às vezes não está tudo bem. Aí eu fiquei pensando: mas como assim não pode estar tudo bem? O Espírito Santo falou no meu coração: quando tu me desobedece, não fico bem. Quando tu entristece o meu espírito, eu não estou bem. Quando a minha noiva se prostitui com outros deuses, eu não estou bem. E ali Deus foi elencando várias situações e em várias delas eu me encaixava. E Deus falando e eu fui murchando. Deus falando e eu fui murchando. E daí Deus me deu essa palavra: arrependei-vos. Então essa palavra nessa noite é para ti, igreja. Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra para a igreja, para aqueles que estão conosco, para aqueles que ainda virão e para aqueles que faz parte do corpo de Cristo que ouvirem. É para ti mesmo essa palavra. Essa palavra não tem, hoje ela não tem a conotação de alcançar nenhuma pessoa nova. Se isso ocorrer, é glória para Deus. Mas quando Deus falou no meu coração, Ele fala para ti mesmo. E eu, como sei que eu sou a igreja de Deus, então é para nós todos que somos nascidos de novo, que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e hoje Deus quer um alinhamento. E eu começo insistindo: hoje é noite de arrependimento. Talvez você agora esteja até nem gostando muito do que tu está ouvindo, mas no final dessa mensagem eu vou orar. E eu creio que o Espírito Santo vai trazer no teu coração momentos, situações que tu entristeceu o Espírito, ou que tu está entristecendo o Espírito. Daí você vai se arrepender. Aí você vai lembrar dessa passagem que você ouviu essa noite. A palavra de Deus, ela nunca tem a conotação acusatória. Pelo contrário, Fernando, bom tê-lo junto, glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, tu como filho de Deus, agora tu tem um compromisso com o reino. Tu não está mais isolado. Tu agora... Amém, voltamos a orar de novo. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, você agora faz parte do reino. E essa palavra é para ti que faz parte do reino. Quando Deus nos alcança, há um propósito. Se Deus quisesse nos alcançar e levar para junto dele, a nossa vida terminaria naquele momento e nós iríamos para o céu e glória a Deus. Mas tem um propósito. Cada um que Deus encontra, cada um que Deus alcança, cada um que atende ao chamado, ele tem um compromisso. Ele é considerado um soldado de Cristo. Deus entende que ele está alistado num exército. E quando tu está alistado num exército, tu tem ordens a cumprir, tu tem obrigações a cumprir, tu está debaixo de uma autoridade maior. Eu não tive a honra de servir o exército, mas meus irmãos todos serviram.
E uma das coisas que eles me falavam que é forte o regime. É algo para valente mesmo. E Deus nos chamou porque Ele nos viu em nós um espírito de valente. Aí você pode estar dizendo, mas isso aí não é para mim. Eu digo, e eu volto a dizer, é para ti. Então o espírito de valente precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer. E Deus quer da igreja hoje, uma igreja que faça a vontade dele, uma igreja que faça a diferença aonde tu estás. Aonde Deus te plantou, ali Ele conta contigo. Você pode desistir? Pode, mas Deus não se alegra com a pessoa que desiste. Ele se alegra com aquele que mesmo nas dificuldades, ele avança. Ele sabe que não é ele que está indo na força dele, ele reconhece que tem um Deus poderoso. Então, continuando aqui, João Batista veio falando de arrependimento, porque ele disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus veio dizendo a mesma coisa. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu e tu somos responsáveis para fazer o reino de Deus vir à terra. Deus está contando com a igreja. Amados, acordem. Não é mais tempo de vacilar. Não é mais tempo de ter medo. Não é mais tempo de cochear entre dois pensamentos. O mundo tem atrações, entre aspas, tem. Tem algumas atrações, sim. Aí você pode estar te perguntando, para ti fica fácil, porque tu já está com a idade avançada, já usufruiu de tudo que pensava. Eu posso dizer para ti que a minha mente está igual à tua. O meu corpo sente as mesmas coisas que o teu corpo sente. É a presença de Deus que faz a diferença em nós. Então eu quero te dizer, é tempo de renúncia. Eu não creio num evangelho sem renúncia. Não tem como. Não tem, porque para te arrepender, tu tem que te arrepender do quê? Te arrepender daquilo que tu, na tua ótica, era bom. Porque ninguém começa a fazer algo que ele não ache bom ou que ele não queira fazer. Então, quando nós estamos numa direção e o Senhor nos manda para outra, geralmente tem um conflito interno no nosso coração. Mas nessa noite eu quero te encorajar também nisso. Até o arrependimento é Deus que gera em nós. Está escrito, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito que vai nos convencer. Por isso nessa noite eu estou tranquilo. Ainda que no início você meio que duvidou, não gostou, no final você vai amar essa mensagem, porque ela vai mexer na tua estrutura. Ela vai abalar aquilo que tu achava que estava firme. Porque é Deus falando, é Deus querendo nos mudar, é Deus querendo nos preparar para o dia de amanhã. Então, eu perguntei para Deus na chegada do meu momento com Ele, ontem, que essa palavra Ele me deu ontem. E eu cheguei ali, Deus, eu não estou entendendo esse negócio aí desse vírus, não estou entendendo por que está pegando tanta gente, tantos países assolados, o Brasil, a minha cidade, Porto Alegre. E aí eu disse, Deus, eu queria saber se tu tá nesse negócio, se é o diabo, mas eu sei que tu é além do diabo. Se o diabo está agindo é porque é a tua permissão. Daí Deus disse para mim, está na tua mão. Eu não entendia, mas está na mão da igreja. Tu é a igreja. O que é que tu está fazendo? Tu está acomodado com o que está acontecendo ou tu está clamando? Agora, amados, quando eu iniciei essa live, eu disse, não, eu estou falando para a igreja. Eu não estou falando para aquele que vai chegar ainda na igreja. Estou falando para aquele que já está na igreja. Aquele que precisa se arrepender para que Deus venha e sare a nossa terra. A nossa terra está doente. A nossa terra está deficiente. A nossa terra está em declínio. Mas se um povo orar, se um povo clamar, se um povo chorar na presença de Deus, eu creio, Deus muda. Porque Ele disse,
se o meu povo... Vamos de novo aqui. Agora eu quero ler, para nós encerrar essa mensagem. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus quer sarar o Brasil. Deus quer sarar Porto Alegre. Deus quer sarar o bairro onde tu mora. Deus quer sarar a tua casa. Mas sem arrependimento não tem como. Eu não vim aqui nessa noite com a palavra acusatória, eu vim aqui com a palavra te alertando. Te arrepende e volta ao teu primeiro amor. Te arrepende, nós ouvimos essa palavra há poucos dias na live do apóstolo. Olhe de onde caíste. Lembre de onde caíste. Eu de manhã eu peguei a palavra para ler hoje e abri em Êxodo capítulo 20, que todos a gente conhece, a gente lê aquele, ali começou dizendo assim, ó, não terás diante de ti outros deuses. Quantos deuses nós temos junto ou entre nós e Deus? Quantos deuses? Cada um sabe o Deus que está atrapalhando a tua comunhão com o Pai. Mas nessa noite eu quero te dizer, o Espírito de Deus vai gerar um arrependimento no teu coração. Deus vai trazer à tona situação que tu viveu, que tu precisa consertar. Deus vai trazer à tona momentos que tu está vivendo hoje, que tu precisa consertar. E Deus vai te lembrar de coisas que tu já pediu perdão e tu voltou a fazer. Nessa noite Deus vai trazer isso, para te saber que é Ele que está falando. Para te saber que essa palavra não nasceu, não veio ao meu coração por minha própria vontade. Eu não escolhi falar essa palavra. Eu tenho a certeza de Deus que Ele colocou no meu coração. E o Espírito de Deus está bradando nesses dias. Arrepende, igreja. Te arrepende, igreja. Te arrepende, igreja, que eu quero sarar a tua nação. A melhora do país não está nas mãos dos políticos. Não está nas mãos dos doutores. Não está nas mãos do cientista. O nosso país está nas mãos de Deus. E Deus outorgou a igreja. Está escrito em Efésios 3:10. Pela igreja será conhecida a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestes. Satanás, agora eu te digo, a igreja de Cristo entra nas regiões celestes agora e anula toda a força maligna sobre Porto Alegre, sobre o Brasil, sobre o nosso estado. Agora, em nome de Jesus, nós estamos nas regiões celestes como igreja. Agora não estamos mais isolados como homens comuns, como mulheres comuns, como criaturas de Deus. Nós estamos nas regiões celestes como filhos de Deus, homens valentes que o Senhor separou para Ele. Por isso eu me levanto contra todas as hostes da maldade, contra todo o vírus, contra toda a doença, contra toda a maldição contra o nosso país agora, em nome de Jesus. Toda a obra maligna que os homens arquitetaram vai cair por terra nesses dias. Há um espírito agindo, tentando atrapalhar o crescimento do Brasil, mas também há um Espírito agindo, levantando a igreja com força, com amor, com poder, com sabedoria e com graça. Eu oro nessa noite, Pai, agora, todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, que eles venham a entender, Pai, que fazem parte de um exército, que eles não estão isolados, que esse exército, Senhor, tem um general, que é Cristo. E Cristo já morreu, já cumpriu a tarefa dele, já deu à igreja a autoridade. E ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eu dou à igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu fez nessa noite. Obrigado por tudo que tu vais fazer ainda no decorrer desses dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Não esqueça de deixar teu like aí e compartilhe.